que não precisa ser o senhor e a sua cidade. São Paulo, na área atingida por essa Enel, reclama de uma maneira absurda. As contas que essa Enel fez por média durante a pandemia foi uma brincadeira. Teve gente que recebeu conta de 8 mil, o cara não ganha isso nem em 20 anos trabalhando. É uma tragédia isso aí. Eu estranho que o Ministério Público tenha arquivado isso. Gostaria que o meu amigo Sarrubo prestasse mais atenção. E se você vai insistir, né, em relação a tentar fazer com que essa agência ou cumpra aquilo que prometeu para São Paulo, eu acho que não vai cumprir mais, ou que ela vá andar e que ainda pague por isso. Porque não adianta só ser mandado embora, tem que pagar por isso. Ah, mas eles vão exigir milhões para rescisão de contrato, não, tem a contrapartida. Se é você quem quebra o contrato não prestando serviço, é muita coincidência, eu aqui na Zona Oeste de São Paulo e você do outro lado no ABC, tem os mesmos problemas que eu tive ontem aqui. Não é só o apagão, é a volta repentina de energia, os chamados picos de luz, que queimam tudo quanto é aparelho. E vai provar que foi a Enel que queimou o seu aparelho. Então, acho que vale a pena insistir para que ou essa empresa preste o serviço devido, ou ela é colocada para fora de São Paulo. Uma senhora do Brasil, gente, há coisa de um mês, caiu uma árvore em cima da rede elétrica. Né? Foi lá gente da prefeitura, que também é a prefeitura de São Paulo, é uma brincalhona nesse sentido. Os caras chegaram lá, quando deu 5 horas da tarde, o bairro, estou me lembrando o bairro aqui, Morumbi, ou perto do Morumbi, estava escuro, estava às escuras. A árvore caiu, os caras foram lá, deu 5 horas da tarde, a moça gravando, não é? E cortaram a árvore, 5 horas da tarde, foram embora deixando parte da árvore lá. E ela reclamou pra caramba. No outro dia, o que a prefeitura fez? Mandou os caras de manhã, porque quando é cobrada, ela manda, porque senão deixa lá. Há 3 dias o bairro sem energia elétrica. Tá bom, a prefeitura foi lá e cortou com muita má vontade, cortou a árvore. Aí a Enel entrou e quando deu determinado horário, sem restabelecer a energia elétrica, os caras fizeram a mesma coisa. Deram um tchauzinho, gozaram a senhora e foram embora. Aí eu dei um pau, eles voltaram quase que imediatamente, porque alguém ouviu e mandou voltar. Mas não pode a imprensa ficar cobrando. A companhia tem lá os seus deveres de não sei quanto é o contrato, deve ser um contrato multibilionário para explorar energia não só em São Paulo, mas tem que cumprir o contrato, não cumpriu, dá rescisão e multa. Ou eu estou enganado? Datena, você está coberto de razão. Vamos a cada ponto. Primeiro, a decisão foi do Ministério Público de São Bernardo, então aqui não posso responsabilizar o doutor Mário Sarrubo. Porque é bom demais o Sarrubo. Ele é muito eficiente, muito dinâmico e correto acima de tudo. Eu respeito, os promotores têm as suas autonomias. A decisão foi aqui, a denúncia foi feita ao Ministério Público de São Bernardo e eu vou recorrer ao doutor Sarrubo. Então, não há culpa. Aí vai dar certo. Nem ação, nem omissão. Então, nós vamos subir ao tom. Segundo ponto, que você está certíssimo. Não pode um ex-funcionário de empresa fazer parte de agência reguladora. Isso me remete àquele velho ditado que se coloca a raposa para tomar conta do galinheiro. Nesse caso, no Brasil, eles estão pondo a raposa para comer o galinheiro. Tá vetado. Alguém que trabalhou para uma concessionária não pode, no ano seguinte, estar trabalhando para fiscalizar a concessionária. É óbvio que isso não é imparcial. É óbvio, nem nas agências estaduais, muito menos na agência nacional, que é a ANAEL. A ANAEL é covarde. Eu não estou falando agora porque é do governo Lula. Já era ruim do governo Bolsonaro e até agora não vi mudanças ainda. Eles têm mandato e eu espero que nessa sua fala com o ministro Flávio Dino eles mudem e proíbam, não vale nem quarentena de 10 anos, tem que ser vetado. Alguém que trabalhou do outro lado, então você era funcionário, diretor de uma empresa concessionária, você não pode participar da agência que vai fiscalizar a concessionária. Isso está profundamente equivocado. E mais, Datena, isso ocorre cotidianamente. Cotidianamente, se você pegar os membros hoje
tanto da Arcesp quanto da ANEEL, muitos deles estiveram nas empresas que eles deveriam fiscalizar. Que imparcialidade é essa? Um erro absurdo que não pode se perpetuar. E a Enel que fica surfando, desdenhando, com total desrespeito aos consumidores, que são obrigados a pagar a conta em dia. O que eles fizeram com essa conta média durante a pandemia chama roubo. Não tem outro nome. Alguém que faz uma cobrança indevida, o nome bonito de ser dito chama apropriação indébita. Que apropriação indébita? Você cobrar o que não foi consumido é roubo. Se você for num restaurante e o cara te cobrar 2 coca, sendo que você consumiu uma, ele está te roubando. E foi o que a Enel fez durante a pandemia dos usuários, como você aqui acabou de relatar. Agora, me assusta essa leniência, né, essa omissão de todos os poderes fiscalizadores em relação a essa companhia. Não é possível isso continuar assusta e espanta, né? Espanta e a gente não sabe por quê. Por que essa leniência? Por quê? A gente não sabe. Da onde vem isso? Não é? Mas nós vamos continuar brigando, eu não vou me calar, não. Qual é o próximo passo, senhor prefeito? Qual é o próximo? Lá investigar, porque pode ser que foi alguém desse povo aí que mandou me encomendar, viu? Porque tenho medo deles não, viu? Você tem ameaça sobre você? Não, ainda não. Ainda não. Bom, mas enfim, qual é o próximo passo que o senhor vai pretender? Outra coisa, agora... a gente do nosso Zap deve estar recebendo milhares de reclamações, não tenho dúvida disso, já deve estar estourando o nosso... que é absurda, às vezes vem um preço absurdo mesmo depois da pandemia. Gente que tem que pagar um absurdo e não ganha isso em 20 anos. Agora, o sujeito tem uma geladeira que o cara vai na Casa Bahia ou em qualquer lugar e compra em 36 meses, que é um item essencial para guardar comida, para guardar remédio. Insulina, por exemplo, eu tenho que botar dentro da geladeira. E eu tenho condição de comprar, gasto quase 2.000 paus aí com insulina, porque tenho diabetes grave. E quem não tem condição de comprar, a insulina vence. Uma senhora que a gente fez uma entrevista, eu gosto de dar exemplo, essa senhora reclamava que ela tinha que ligar e desligar os equipamentos eletroeletrônicos da casa dela para não queimar, ou para não gastar tanta energia. Moral da história, ela acabou tendo a insulina estragada e no meio das matérias que a gente fez, ela teve um infarto, porque aí a glicemia subiu pra caramba. Então tem coisas absurdas que essa companhia não pode continuar trabalhando para São Paulo do jeito que está trabalhando, não trabalhando. Se ela não cumprir com o que está escrito no contrato, agora o pior é que fica essa história de burocracia, né? Deixa a companhia aí, você imagina em quantos bilhões o Estado vai sendo lesado enquanto continua essa companhia aqui em São Paulo. Exatamente. Eu vou, como você havia me perguntado, eu vou pedir uma audiência ao Dr. Mário Sarrubo, vou recorrer para que ele possa, em uma outra instância, se assim o Ministério Público entender, aliás, quero aqui referendar que é uma instituição extremamente respeitada e eficiente. Então, não perdi as minhas esperanças para que o Ministério Público possa agir, Ministério Público Estadual, se o doutor Mário assim entender, recorrer ao Ministério Público Federal, que é o que nos resta. E espero, Datena, que também o Congresso Nacional, que tem o poder de agir sobre a Enel, afinal de contas são 70 deputados federais do Estado de São Paulo, possam se atentar também e não esquecer da população que os elegeu e buscar fazer o direito dessas pessoas que por diversos relatos, com perca de remédio, alimentos, equipamentos, falta de luz. Meu pai, por exemplo, Datena, ele precisa de um equipamento respiratório que obrigatoriamente tem que ter energia elétrica. Meu pai tem uma saúde debilitada. Como é que você faz? São milhares de pessoas igual a ele. Ele não é uma exceção, não é uma regra, mas são milhares de outras pessoas. Eles negligenciam. Como que a gente vai conseguir imputar responsabilidade? Não, eles dizem que não cortam a luz desses casos. É mentira, porque o cara chega lá fora, corta a luz e vai embora. Mentiroso. Faltou energia no apartamento do meu pai esses dias, como não corta? Porque o gerador dos prédios é só para o elevador e para a portaria. A residência não tem energia elétrica. A minha mãe, inclusive, me ligou e falou, olha, se persistir na ausência, ficou 2 horas sem energia. Eu falei, mãe, se persistir, me fala que eu vou buscar o pai e vou para o hospital, porque ele não pode ficar sem o aparelho respiratório. E quem não tem condição de fazer isso? É isso. Boa. Agostinho, tem alguma pergunta?